Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de Piquete para novatos. Nesse exercício vamos utilizar essa imagem novamente, só que desta vez vamos utilizar o Part e não o Part Design. Então vamos selecionar o Part para fazer a modelagem. Na outra versão dessa modelagem, dessa peça, o que aconteceu? Eu não consegui executar os files aqui na parte posterior e nem aqui também no braço. Que você vai ter aqui um fillet aqui de 3 milímetros. Eu só consegui aplicar o fillet aqui na parte posterior. Então, neste vídeo aqui, nós vamos utilizar o Part e utilizar uma técnica que eu sempre utilizo justamente para poder fazer esses fillets em áreas cilíndricas. Então, vamos começar com um novo arquivo. E para começar, o que a gente vai fazer? Vamos fazer como fizemos do primeiro. Vamos primeiro extrair algumas informações. Vamos criar 3 sketches. Um para a parte superior, um para a parte frontal e uma para a parte lateral. Onde eu vou colocar as principais dimensões e pontos de referência. Então ele não vai ser um sketch para montagem, vai ser um sketch apenas para referência. Vamos começar então criando o sketch com a visão superior. Aqui no Part mesmo você pode clicar aqui no Create Sketch. Vamos selecionar o plano superior, que é o XY. E vamos determinar esse ponto aqui como 00 e aqui também. Então essa parte aqui, essa linha aqui, ó, vai ser a parte 0, assim como também essa parte aqui, ó. Então vamos começar fazendo a extração dessa informação aqui, ó. São 94 milímetros simétricos e alinhados ao eixo X. Então o tamanho já está alinhado ao eixo, agora é só deixar simétrico. Quando acontece isso, é só eliminar a redundância. Agora o da frente, ele vai ter 74, uma distância daí de 9 milímetros. Lembrando que aqui é 9 milímetros. Também simétrico. Clica aqui para eliminar a redundância. E a distância do eixo X é de 9 milímetros. Agora vamos fazer esse aqui, ó. Então a parte mais longa é 108 e está 62. Também simétrico. Elimina a redundância e a distância é de 62. Vou agora acrescentar 2 pontos. Esse ponto também, com relação a esse, vai ter uma simetria em relação a esse eixo. Eliminamos a redundância. E a distância entre eles vai ser de 68. E para finalizar, temos aqui o espaçamento aqui de 5 milímetros em relação a esse ponto aqui. Então eu vou clicar aqui e vou colocar 5 milímetros. Então temos o primeiro sketch de referência. Vou renomear e aplicar uma coloração diferente. Esse vai ser o ref top. E eu vou pegar a cor azul referente ao vetor da visão superior, que é o azul. Então aqui em Line Color, azul. Vamos salvar. Esse vai ser o 29B. E agora vamos fazer outro sketch de referência. Agora visão frontal.
vamos precisar desses 3 centros aqui. Então, basicamente, eu vou fazer essa circunferência, essa e essa aqui maior. Então, temos aqui raio de 10. Aqui está indicando raio não, diâmetro de 10. Está nesse eixo. E a distância entre eles é de 22. Então, sem nada selecionado, criamos um novo sketch. Agora, visão frontal, que é o XZ-Plane. Então, temos aqui o primeiro de 10 milímetros de diâmetro. Aí temos um segundo. Vou colocar uma igualdade entre os dois. Assim, se eu fizer alguma alteração aqui, ele altera aqui também. E o distanciamento daqui até o eixo X é de 22. Temos aqui um de 32 de diâmetro. Tá 12 e é 65. Então temos aqui 32. 65 e 12. Esse aqui então agora vai ser o sketch Half Front. E a cor dele, vamos escolher a cor verde, porque representa o vetor da vista do frontal. Então, Line Color, vamos escolher a cor verde. E agora vamos escolher a vista lateral, vamos fazer aqui. Então, que informação que vamos pegar daqui? Eu vou querer pegar justamente esse L que ele faz. Então, a gente vai pegar essa parte aqui e também essa parte aqui. Então, vamos começar com esse daqui, ó. Então, ele tem a espessura de 9 milímetros. Então, vamos, sem nada selecionado, vamos criar um novo sketch. Agora o YZ-Plane, que é a visão lateral. Então, a primeira parte ele vem daqui. Eu vou pegar como referência esse ponto. E também vou pegar esse ponto aqui. Então, daqui a aqui. Elimina a redundância. E a altura é de 30 milímetros. Então, a distância daqui para o eixo X é 30 milímetros. Agora eu vou criar um outro sketch. Então, eu vou fazer essa referência aqui, ó, 28 a partir daqui. Então, aqui são 3. Então, esse aqui é 3. Então, aqui é 25. Total, menos 3, 25, isso mesmo. E aqui é 9. Então temos aqui a parte de 9, aqui a parte com 25. Aqui nós temos uma circunferência com 32. 32 de diâmetro. Então aqui 25, aqui 9. Então aqui já é o suficiente, então podemos fechar. E vamos aplicar a cor vermelha, que é a cor referente ao vetor da visão lateral. Também vamos renomear como sketch underline half traço side, que é a visão lateral. E a cor line color vermelha. Vou criar agora, clicando aqui na raiz, eu vou criar uma pastinha. Essa pastinha vai ser chamada Half Group.
Então aqui os sketches de referência são todos eles, ou até imagens se for necessário, eu coloco aqui dentro. Assim fica mais organizado. E agora a gente começa a criar os sketches e começa a fazer a modelagem. Então a primeira parte que a gente vai trabalhar é a parte superior aqui. Então essa parte superior, contando com esse file aqui também. E a parte aqui posterior a gente vai fazer agora. Vamos começar então a modelagem. Olhando aqui a blueprint, a gente vai trabalhar primeiro essa parte aqui, ó, essa forma. E aí nós temos 9 mm para cá, que aqui vai ter o eixo, e 3 mm para cá, que é totalizando então 12 mm. Então vamos criar um novo sketch. Ele vai ser no plano frontal, o XZ-Plane. Então eu vou pegar como referência aqui essa circunferência que já foi criada e vou deixar os dois alinhados. E o diâmetro que nós temos aqui é o raio de 16. Raio de 16. Então aqui nós temos 9 e para cá 3. Então vamos fazer da seguinte forma. Aqui no Part a gente vai trabalhar selecionando o sketch e aí aplicando a extrusão. Ele é diferente do Part Design, porque você vai ter aí no caso o Pad, e aqui você vai ter tudo dentro de um body, aqui ele fica separado. A fusão, depois para se tornar uma peça só, a gente faz posteriormente. Então com o sketch que a gente fez agora selecionado, a gente vai aplicar uma extrusão. Aí a gente pode aqui aplicar o tamanho que a gente quer, se ela vai ser reversa ou não, e se vai ser simétrica ou não. E mesmo que você não aplique isso agora, quando você dá um OK, ó, ela já está na medida que eu quero, você pode selecionar o sólido que foi criado, vir aqui em Data, e aqui você alterar, por exemplo, o tamanho, vamos colocar, digamos que eu queira 20, ou que eu quero que ele seja reverso, daí eu seleciono aqui como verdadeiro, ele joga para o outro lado. Então ele já jogou para dentro dele, da extrusão, o sketch que foi criado. Eu posso utilizar ele novamente para outro trabalho. Então eu vou habilitar ele novamente. Agora eu quero que ele faça a extrusão para cá. Então com ele selecionado, eu vou clicar aqui e vou colocar o valor de 3 e dou um OK. Ele jogou novamente para essa direção, então eu vou selecionar essa segunda extrusão e agora vou pedir para ser reverso. Pronto. Agora funcionou. Então essa primeira parte aqui nós já temos. Agora eu preciso criar um perfil, vou criar esse perfil aqui, um perfil em L, e já vou aplicar inclusive o Fillet nele. Então agora o que vamos fazer? Eu vou desabilitar essas duas extrusões que foram feitas, criar um novo sketch. Agora a visão vai ser lateral, ou seja, YZ-Plane, e ele vai fazer um L a partir daqui. Então eu vou pegar como referência aqui, aqui e aqui. Então aqui eu vou deixar eliminado. Aqui também. Seleciono os dois vértices e deixo eles alinhados. E aqui mesma coisa. Vou deixar esse vértice alinhado com esse aqui. Eliminamos a redundância. E precisamos deixar agora ele na altura. Qual que é a altura que está aqui? 12 milímetros. Então vamos aplicar a altura nesse aqui. E agora já aplico o Fillet.
6 milímetros. Eu poderia aplicar depois de gerar o sólido, não teria problema nenhum, mas aqui eu estou optando para fazer o fillet agora. Então, com esse daqui selecionado, a gente agora precisa ver qual que é o tamanho. Então ele vai ter que vir até essa dimensão aqui, ó. Essa dimensão é 74. Então com ele selecionado, vamos aplicar um pad e vamos entrar com o valor de 74. Então eu poderia já deixar ele simétrico, digamos que eu esqueci. Dou um OK, aí eu seleciono ele novamente e aqui na simetria eu habilito a simetria. Pronto. Vou habilitar essa extrusão que foi feita também e essa daqui. Então basicamente esses três aqui eu já posso fazer uma união entre eles. Já posso executar uma operação booleana. Então vou selecionar os três. A ordem na fusão não importa. Se fosse para executar um corte, aí a sequência ela importa. Porque, por exemplo, eu vou selecionar essa extrusão que vai servir, que vai ser cortada pela de baixo, que é essa daqui. Então se eu aplicar aqui um corte, ó como é que fica. Se eu fizer o contrário, quando executar o corte, ou seja, o resultado ele pode mudar. Então por isso tem que tomar cuidado. Agora, como eu vou fazer uma fusão, então não tem problema nenhum, porque todos os três basicamente eles vão ser uma peça só. Pronto. Aqui ó, fusão, é isso que ele faz. Então aqui, o que mais que nós temos? Nós temos aqui um fillet com raio de 10 dos dois lados. Então seleciono aqui essa borda, venho aqui em fillet, ele não te dá um preview, eu entro aqui com o valor de 10, ele não dá preview, então preciso dar um OK para ver se está tudo certo, se não deu nenhum problema. Volto de novo a clicar no fillet e seleciono daí o outro vértice. Clico aqui, ó. Então os dois estão selecionados. Aí eu tenho que ver que às vezes ele fica só com o valor de 1, né? Então você vem aqui e digita 10 novamente. Aí habilita valor de 10 para os dois. E temos esse fillet aqui posterior. Vamos ver como é que ele vai ficar. Eu posso selecionar aqui a borda. Aplicamos o fillet. Ele tem que ser no valor de 3. Ó, ele está dando erro. Vamos entrar com o valor de 2.999. Ó, está dando erro também. Então não tem como aplicar esse fillet aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer de uma forma, usar uma técnica em que a gente vai criar um perfil e um caminho para gerar um sólido e depois fazer a fusão entre eles aqui. Então vamos fazer isso já. Então a primeira coisa é criar um novo sketch. Eu vou criar um sketch da visão lateral, que é essa daqui. Eu vou fazer aqui o perfil. Vou deixar a view na altura do plane e pegar algumas referências. Vou criar uma linha de construção que vem daqui até o centro. Ela vai servir como a parte posterior do meu perfil. E vou criar também um arco. Ponto a ponto. Vou aplicar uma tangência entre o eixo e o arco e esse daqui também. Preciso fechar agora o sketch. E ele já está com arco de 3 milímetros, porque essa altura aqui é 3 milímetros. Então eu não preciso entrar com o valor do arco, porque ele já tem 3 milímetros aqui. Vamos pegar aqui só como referência. Então aqui tem 3 milímetros. Então eu não preciso dar o raio de 3, que ele já está com a medida correta. Então nós já temos aqui o perfil. Vamos colocar aqui, vamos renomear. Então esse daqui é o sketch. Perfil 1. Agora precisamos fazer o caminho.
Então vamos criar um novo sketch, visão frontal. View na altura do plane. Então eu vou precisar fazer um caminho que vem até aqui, ó. Eu vou selecionar essa opção. Esse aqui eu não vou precisar mais. Vou pegar aqui como referência. Deixo esses dois alinhados. Elimino aqui a restrição. E vou pegar aqui também, ó, essas duas referências. Eu quero que ele venha até aqui. Então, esse e esse, eles precisam ficar alinhados verticalmente. Pronto. Então agora eu tenho o caminho que eu preciso fazer. Então esse aqui vamos renomear. Eu vou pegar parte desse nome como sketch perfil, agora caminho. Então perfil 1 traço caminho. Então do perfil 1 esse aqui vai ser o caminho. Então que ferramenta que a gente vai utilizar? Vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, a Sweep. Seria o equivalente no Part Design, seria equivalente a esse aqui, ó, o Additive Pipe. Então aqui no Part Design você tem um lado de ferramenta que praticamente vai agregar, vai adicionar, e aqui do outro lado a parte que vai subtrair, ou seja, que vai fazer o corte. Aqui no Part você não tem isso. Então aqui no Part você só dá a extrusão, você pode fazer operação booleana ou não. Então agora, e por que é importante a gente renomear? Porque quando a gente usa essa ferramenta, aparece o nome do sketch apenas. Então eu vou criar aqui mais uma pastinha e vou colocar como sketch. Vamos criar outra como sólido. E vamos jogar o file aqui para dentro. Então vamos lá. Então não precisa selecionar nada por enquanto, você só apenas habilita a ferramenta. Aí ela vai ter aqui uma lista de sketches prováveis que você pode utilizar. Então eu preciso primeiro aqui criar o perfil, aqui em Profiles. Clico nele e jogo para cá. Então esse aqui é o profile que foi selecionado. Aí eu preciso do caminho. O caminho a gente chama de Path. Então você clica aqui e no caso eu não vou selecionar aqui na Viewport, vou selecionar aqui na árvore de projetos. Caminho, volto lá nas opções e dou um Done. E peço para criar um sólido. E daí dou um OK. Então ele gerou o caminho para mim, ele está sólido, não deu nenhum problema, OK. É isso aí. Então desabilito os dois. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso cortar essa parte aqui que tá sobrando. Então agora a gente vai fazer um cut desse perfil 1. Então vamos criar um novo sketch. Eu vou criar o plano XZ. Deixar view aqui na altura do plane. Vou pegar como referência aqui e aqui. Então eu preciso criar um sketch dos dois lados que corta justamente essa parte aqui, ó, essa parte aqui que está demais. Então vou selecionar aqui e vamos fazer um arco de um lado, daqui também. E precisamos agora fechar esse sketch.
Ó, quando o vértice ele fica branquinho, é porque ele não está vinculado com outro vértice. Vamos deixar aqui. Aí, então aqui também preciso vincular. Aqui e aqui. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar novamente uma extrusão. Vou aplicar uma extrusão, com ele selecionado, vou aplicar aqui uma extrusão. Eu vou pedir que ele tenha pelo menos 3 aqui e 3 para cá. Então, vou pedir para que ele tenha 7 milímetros. 7 milímetros e eu quero que ele seja simétrico. Isso, ele vai passar um pouquinho. Agora, o que eu faço? Eu seleciono esse sweep que foi feito, mais a extrusão e vou criar uma operação booleana, que é esse daqui, um corte. E aí, o que eu posso fazer é juntar esse cut que foi feito juntamente com esse sólido que foi criado. E aí aplicamos uma operação booleana de união. E aí temos uma peça única. Ele ficou certinho com 3 milímetros aqui. E não tem nenhum problema em volta. Ok, então essa primeira parte aqui está pronta. Falta apenas agora fazer essas duas perfurações. Perfuração de 10 milímetros. E nós já temos a referência. Então vamos criar um novo sketch. XZ-plane, que é a parte frontal. View na altura do plane. Eu vou pegar como referência esse sketch aqui. Ele é 10 e vamos colocar a igualdade entre os dois. Fechamos. E agora o que a gente faz? A gente precisa criar novamente, eu vou jogar ele aqui para os sketches, e precisamos criar novamente uma extrusão para fazer o corte. Então vamos dar uma extrusão, vamos colocar aqui, ele tem para cá 9, então vamos fazer com 18, simétrico. Então vamos selecionar, agora sim a gente precisa tomar cuidado, vamos jogar para cá. Primeiro seleciono essa fusão, toda essa parte aqui, e depois esse corte. E aí eu vou efetuar o corte. Pronto. Então a parte superior, ela está pronta. Por mais que seja uma peça única, a gente vai fazer por etapas. Então essa primeira etapa é justamente essa parte superior. Então ela está pronta. Agora a gente vai começar a fazer o braço. Então, para fazer o braço, a gente agora vai fazer um sketch selecionando essa face aqui. Que é justamente aqui que eu quero que o meu braço ele faça a extrusão para cá. Então seleciono essa face e crio um novo sketch. Ele agora vai dizer que o sketch está alinhado à face, né, o plano da face, ok? É aqui mesmo. Então agora qual referência que eu quero? Então a gente vai fazer primeiro a parte do braço, então basicamente é isso daqui, ó. É um arco e 5 linhas. Então parte daqui, vem até esse ponto aqui. Essa linha aqui eu deixo como construção. Nós temos aqui também essa referência. Aí nós temos o arco. Já está vinculado o raio dele. E agora mais duas linhas. Daqui para cá e daqui para cá. Vamos aplicar apenas a tangência entre o arco e essas duas linhas. E pronto. Podemos fechar. Agora a gente vai aplicar uma extrusão que vem daqui até aqui. Então, nós sabemos que é 10 milímetros. Se a gente for ver aqui o perfil, o sketch superior, eu posso ver justamente essa distância, desse ponto a esse ponto. Deixar como referência apenas. Então, confirmando, então aqui é 10 milímetros.
Então selecionamos esse sketch aqui, vamos jogar aqui para a pastinha de sketch e aplicamos uma extrusão de 10 milímetros. 10 milímetros, ok. Ele já jogou para cá, perfeito. Agora a gente precisa fazer esses dois cilindros. Então temos um cilindro para cá e um cilindro para cá. Vamos ver qual que é o tamanho, porque no desenho aqui não tem o espaçamento daqui para cá, nem daqui para cá. Eu sei que aqui é 10 milímetros. Então vamos aqui no topo novamente. Aqui eu preciso saber o tamanho total dele. Então vamos aqui pegar o distanciamento entre esse ponto e esse ponto. 20 milímetros, deixar como referência. Quando você deixa como referência, ele não tem atuação direta na criação do sketch, ele fica apenas como referência, por isso que daí não dá redundância. Então é 20 milímetros. Se eu tenho já 10 aqui, então eu preciso criar mais 10. Então percebe-se que aqui é um tamanho menor do que aqui. Então a gente vai tentar fazer de uma forma que primeiro a gente cria desse lado e ver o resultado que dá, a dimensão que vai ter, e aqui depois a gente faz a subtração. Então vamos selecionar essa face, vamos criar um novo sketch. E eu vou pegar como referência essa borda aqui. Aí vou criar a circunferência. Então a circunferência ela vai ser baseada nessa referência aqui. E eu vou jogar até aqui. Ok. Eu só preciso fazer agora a rotação desse ponto para cá. Eu preciso jogar esse ponto para cá, porque senão vai ficar segmentado essa edge aqui quando for feita a extrusão. Então, com o sketch selecionado, eu venho aqui em data, attachment offset e vou entrar com o valor de 90. Ó, aqui já está bom. Você viu que ele jogou para cá. Por que aconteceu isso? Porque por padrão, o eixo, no plano que foi criado, esse sketch, que é esse plano aqui, basicamente, só que foi escolhida a face, óbvio, né? O eixo é o X. Então, qualquer rotação faria com que ele se deslocasse em torno do eixo X. Só que como eu escolhi como referência, vamos voltar aqui, como eu escolhi como referência esse ponto, essa referência, então o eixo se tornou basicamente aqui. Então teve uma alteração de eixo. Então não é mais aqui esse sketch, né? Esse sketch que foi feito. Ele está se baseando justamente na referência que eu peguei dessa borda e desse centro. Então vamos agora fazer a extrusão. Eu não sei quanto que vai ter de tamanho. Eu vou deixar com... Eu sei que não é 10, mas eu vou deixar com 10. Então pode ver que ele passou totalmente, né? Então vamos pegar a visão superior aqui. E vamos diminuindo. Então eu vou selecionar essa última extrusão. Venho aqui, clico em 10 e diminuo um ponto. Clico aqui. Opa, ó, 7 ele já apareceu o ponto. Então muito provável aqui é 3. Então nós temos 7 aqui, 3 aqui, 10, mais 10 aqui dá 20. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui atrás, aliás, aqui na parte de fora, vamos fazer aqui na parte de dentro. Selecionamos essa face e criamos um novo sketch. Eu vou criar uma referência e vou criar uma circunferência baseada nessa referência aqui, ó, nesse ponto. Então basicamente agora o meu eixo é aqui. Vou clicar aqui e aqui. Deixo alinhado e preciso fazer a rotação, não preciso mais, aqui ó. Estão vendo que o vértice ele está aqui? Então eu não preciso fazer a rotação. Ele já está na posição que eu queria. Mas digamos que eu quisesse fazer, só para ver como é que ficaria. Então, com esse sketch aqui selecionado, a gente faz então a rotação. Vamos fazer a rotação de 90.
Ó, ficou na mesma posição desse daqui. Selecionamos então esse sketch, vamos aplicar uma extrusão, vamos colocar 3, que eu acho que é o valor dele. Ó, deu certinho. Então 3, 7, 10, 20. Então agora sim, a gente pode pegar e fazer uma fusão no braço. Então temos esse daqui e esse daqui e aplicamos uma fusão. Para finalizar, precisamos fazer essa parte aqui do fillet e também o corte central. Vamos fazer o fillet primeiro. Vamos sempre fazendo primeiro os sólidos e depois os cortes. Então aqui, a gente precisa fazer o perfil. No caso, o perfil são 2 perfis, na parte de fora e na parte de dentro, ambos com raio de 3. E a gente vai usar agora como caminho essa edge aqui, ó. Por isso que eu precisava que ela fosse uma edge única. Se eu não conseguisse assim, se ela tivesse um corte, tipo um cortado, ela fosse segmentada, aí eu teria que fazer como foi feito aqui. Eu precisaria fazer daí um sketch de caminho. Então aqui eu não precisaria fazer o sketch caminho, só preciso fazer o sketch perfil. Então nós temos aqui o centro. Então a gente pode criar o sketch a partir da vista superior. Então vamos criar aqui um novo sketch, visão superior. Primeiro vamos fazer esse de fora aqui. Aliás, fazemos os dois e depois eu só duplico. Já viu na altura do plane. Vou deixar esse ponto ligado até aqui. E esse aqui também. Como aqui a diferença é de 3, eu nem preciso colocar a distância no arco. Eu só peço para que ele tenha tangência. E aqui não, aqui ele vai... Deixa eu apagar aqui que ele ficou muito alto. Então é de um ponto a outro. Desse ponto a esse ponto. Ele não vai até lá em cima. Então, ó, vamos aplicar a tangência aqui, aqui. E aqui, aqui. E aqui o raio é de 3. Vamos deixar esse daqui como construção. E vamos deixar eles alinhados. Aqui e aqui. Pronto. Então, eu não posso usar a ferramenta, deixa eu fechar, eu não posso utilizar essa ferramenta aqui com um sketch assim, ele vai dar erro. Então, o que eu preciso fazer? Então, esse daqui vai ser o perfil, vamos renomear primeiro. Perfil 2. E aí eu vou duplicar esse sketch. E daí eu vou deixar um lado como construção e depois no outro eu deixo o outro lado como construção. Então clico aqui com o direito e vou em Copy. Seleciono apenas o perfil 2. Primeiro desseleciono tudo e desseleciono aqui o perfil 2. E aí venho aqui em Edit Paste. Então esse daqui agora vai ser o perfil 3. Desabilito ele. Deixa eu jogar eles todos aqui para cima. Então vamos trabalhar primeiro o perfil 2. Então o perfil 2 vai ser o perfil externo. Então o que eu faço? Eu seleciono todos esses aqui e deixo como construção. Ok. É só o que eu preciso. Desabilito, habilito 3. E agora eu faço a mesma coisa aqui. Eu vou deixar esse perfil valendo e esse daqui vou deixar como construção.
Pronto. Posso habilitar os dois. E agora vamos executar a ferramenta, que é o Sweep. Então, não precisa selecionar aqui. Apenas a gente habilita a ferramenta. E vamos escolher agora o perfil 2. Quando você seleciona aqui, ele já mostra aqui para você também. Então, o perfil 2. Clica aqui. Agora, ele vai pedir o caminho. Agora eu posso selecionar essa edge aqui, ó. Done. E peço para que ele crie um sólido. Perfeito, criou, não deu problema nenhum. Posso ir para o próximo passo. Novamente, agora o perfil 3. Vou escolher o caminho. É essa edge aqui que eu quero, esse caminho. Done. Peço para criar o sólido como sólido e dou um OK. O que a gente faz agora? Recorta o excesso. Então agora a gente vai cortar, vai criar um sketch, vista lateral. Aliás, cancela. Vamos criar um sketch selecionando essa face aqui, ó. Fica mais fácil. Seleciona essa face, criamos o sketch. Viu na altura do plane e daí vamos selecionar essas duas linhas aqui, ó. Então, eu vou deixar essa daqui e essa daqui perpendicular. Essa daqui também. Em relação a essa, vai ficar perpendicular. Vou deixar a altura das duas iguais. E aí podemos entrar com valor. Podemos entrar com o valor de 6. Eu vou tirar a restrição simétrica que aconteceu aqui no começo. E vou deixar também essas duas aqui iguais. Tem que estar alinhado a linha de referência. E vamos entrar então com o valor aqui. Pode ser valor de 15. E pronto. Então agora a gente aplica novamente uma extrusão. Vamos jogar esse sketch para cá. E esse aqui, sketch aqui vai ser um novo nome. Vamos enumerar como perfil 2 cut, porque ele vai cortar justamente 2 e 3. Então o sketch perfil 2 traço 3 traço cut, que vai servir como corte. Aplicamos a extrusão. Vamos deixar como 20. Então vamos selecionar aqui essa extrusão e vamos fazer agora reverso aqui. Clica aqui, deixa como verdadeiro. E agora a gente vai aplicar o corte. Seleciona aqui o sweep, primeiro que foi feito, e o extrude, que vai ser corte vai servir como uma ferramenta de corte. E vamos aqui em cut. Perfeito, ó, não deu problema nenhum. Só que ele desabilitou aquela ferramenta de corte, né? Então a gente vem aqui no cut que foi feito. Esse extrude aqui a gente vai habilitar novamente, né? Para deixar ele visível. Então seleciona agora o sweep e daí o extrude para não dar problema. E corta novamente. E pronto. Agora é só fazer aqui o corte central e daí a gente aplica um mirror nessa peça. Diferentemente do Part Design, aqui eu consigo aplicar o mirror sem ter vinculado o corpo algum com ele, porque no body você precisa estar vinculado, né, no Part Design. Então, por exemplo, se eu fizer, deixa eu desabilitar esse sólido aqui. Se eu fizer um mirror e não tiver nada ligando os dois, no Part Design ele dá erro. Aqui no Part já não dá esse problema. Então vamos ver aqui, a perfuração 20 milímetros.
Então agora o que eu vou fazer? Vou criar um sketch central, lateral. Ele tem 20 milímetros, vou deixar a view na altura do plane. Ele tem 20 milímetros. Eu vou pegar como referência essa circunferência. Fecho. E agora eu vou aplicar uma extrusão. Então, vou aplicar uma extrusão. Eu podia ter feito o sketch aqui também, não teria problema nenhum. Então, vou aplicar uma extrusão. Então, temos aqui 74. Eu vou fazer uma extrusão de 21. Quero mostrar para vocês uma outra coisa que pode ser feito. Bom, vista superior. Então, essa extrusão que foi feita por último, eu vou fazer o seguinte, eu clico com o botão direito e vou em Transform. Ele vai girar para cá e vou fazer um movimento com ela, vou deixar ela aqui. Então eu não precisei entrar com valor nenhum, mas aqui no Data, com ele selecionado, eu vou colocar um valor mais redondinho. Então a posição dele em relação ao eixo X vai ser 33. 34, 33.5. Pronto. 33.5 tá bom. E agora eu posso efetuar o corte. Então eu seleciono. Aliás, eu vou fazer primeiro aqui. Eu vou primeiro deixar ele só um sólido só, para depois fazer esse corte aqui. Eu percebi uma coisa aqui. O braço que eu girei a fusão, que basicamente são 3 peças, né? É o braço mais essa parte aqui, ela ficou dentro do cut, sendo que não apliquei cut nenhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse cut aqui, e aqui também esse cut. Então a fusão ela acabou ficando dentro do sweep, muito provável, talvez porque pegou como referência. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa fazer a fusão entre essas partes aqui agora. Então deixa eu voltar. Ok. Então precisamos agora fazer a fusão daqui, desse daqui e desse daqui. Então eu vou selecionar o sweep, eu vou pegar aqui a fusão 02, esse cut e esse outro cut aqui. E vou aplicar agora uma fusão neles. Pronto. Agora, com essa fusão aqui criada, eu vou clicar agora nesse outro extrude. Lembra que esse extrude aqui ele vai servir de corte. Para evitar que você se confunda, você pode fazer a seguinte coisa. Você vem aqui nessa extrusão que vai servir de corte e deixa ele na cor vermelha. Então aqui no Shape Appearance, você deixa ele com uma cor vermelha. Então você sabe que ele vai servir como corte. E pode deixar também com uma certa transparência. Então ok, então pego a fusão, pego essa extrusão que foi feita e vou criar um corte. E tá aqui. Agora, para finalizar, eu vou jogar então essa peça para cá. Então seleciono aqui o cut que foi feito e vamos aplicar aqui um mirror. Vamos selecionar o plano YZ e aplicar um OK. Então, posteriormente a gente vai precisar fazer uma fusão. E para fazer uma fusão aqui, você tem que selecionar tanto o cut, porque o cut é essa parte aqui, e mais o mirror do cut. E daí você seleciona esse daqui junto para fazer a fusão. Mas nesse momento a gente não vai fazer por enquanto. Porque vamos fazer primeiro a parte inferior. A parte inferior aqui na frente não tem fillet. Vai ter fillet só na parte posterior. Então você tem aqui em cima, aqui também, vai ter um fillet aqui em relação a esse cilindro. E aqui também. Então ele vai seguir essa parte aqui cilíndrica. Aqui na frente não tem, mas aqui na parte de trás tem um fillet aqui. Então, a parte inferior é composta por 3 peças inicialmente. Essa parte aqui, o cilindro e o reforço aqui atrás.
Então vamos começar a fazer. Então primeiro vamos fazer essa parte aqui, ó. A gente vai pegar como referência aqui. Então aqui vendo a peça já pronta, quase pronta, vamos selecionar essa face aqui. Antes de mais nada, eu vou mudar aqui a cor do mirror, do braço, para acompanhar justamente o que a gente fez aqui na parte de trás. Vou escolher uma outra cor e pronto. Por enquanto eu deixo desabilitado. Então, seleciona aqui essa face e é aqui que a gente vai começar um novo sketch. Seleciona a face e vamos criar um novo sketch. Plane Face, ok. Então, como é que ele vai ser aqui? Vamos voltar aqui e habilitar aquela referência frontal. Já está aqui a referência frontal. Então, nós vamos até essa borda. Aí temos aqui um arco e aí subimos reto. Então, eu vou pegar aqui como referência. Ele vem daqui para cá. Eu vou pegar como referência esse aqui que eu fiz também. Vou criar o arco. Já aplico aqui uma tangência. Aqui ele vem reto e aqui ele fecha. E eu preciso aplicar uma tangência também entre esse e esse. Essa tá ok, podemos fazer a extrusão. Então a espessura dele aqui é de 10 milímetros. Então 10 milímetros daqui para cá. Então como eu peguei daqui, ele vai ter que ser 10 milímetros para cá. Então vamos jogar o sketch aqui para dentro do sketch. Desabilitar os perfis que foram feitos já. Com ele selecionado, vamos aplicar uma extrusão 10 milímetros. E agora a gente precisa inverter a direção. Então seleciona aqui a extrusão e vamos aqui em data. Aqui em reverso vamos deixar como verdadeiro. Pronto. Então a primeira parte está pronta. Vamos fazer agora a segunda parte, que é o reforço que tem aqui atrás. Então vou selecionar essa face aqui e vou criar um novo sketch. Vou precisar pegar como referência essa borda, essa aqui, e vou pegar aqui também como referência. Deixar a view na altura do plane, ok? Vamos criar um retângulo daqui até aqui. Vamos deixar aqui alinhados e também com uma simetria. Então esse ponto, com esse ponto, simétricos em relação a esse ponto. Eliminamos as redundâncias e agora vamos aplicar a distância. Então eu sei que ele tem 11 milímetros da borda e a espessura total é 10. Então daqui até aqui ele tem que ter 11 milímetros. E para confirmar que ele tem que ter 10. Vamos deixar apenas como referência. Perfeito. Podemos fechar. E vamos agora fazer uma extrusão que vem até aqui. Então a extrusão ela tem que vir até aqui. Vamos ver qual que é a distância. Então, vamos pegar aqui, ó. Então tem 28 até aqui, então até aqui dá 25. Se a espessura aqui é 10, então é 15 milímetros para chegar até aqui. Então vamos lá. Vamos jogar o sketch aqui para pastinha de sketch. A extrusão para pastinha de sólidos. Com esse sketch selecionado, vamos aplicar uma extrusão de 15 milímetros. E certinho, bateu aqui. Vamos agora fazer esse aqui, ó. Esse aqui ele vai ter 50 milímetros e vai ter um deslocamento de 5. E seria interessante também que a edge, né, ou seja, que o vértice,
ele fique nesse ângulo aqui, ó, ele não fique aqui para dentro. Justamente pelo fato da gente poder aproveitar, depois de executar a fusão, poder aproveitar a edge que vai ser gerada. Nesse caso aqui eu não vou selecionar face nenhuma, eu vou selecionar esse sketch aqui, ó. Seleciono ele e crio um novo sketch. Ele vai ser agora concêntrico. Vamos deixar a view na altura do plane e vamos criar a circunferência com 32. E vamos ver onde é que ficou aqui. Deixa eu desabilitar esses sketches por enquanto. Ó, ele ficou aqui para cima. Então não haveria problema nenhum também ele ficar aqui para cima. Aqui para cima não vai ter problema. Mas digamos que eu queira fazer com que ele venha aqui para baixo. Como é que vamos fazer? Então eu seleciono o sketch que foi criado. Deixa eu jogar esse daqui para cá. Então seleciono ele e venho aqui no Data e faço a rotação. Então no caso é 180 graus. Pronto, jogou aqui para baixo. Aqui para baixo daí está mais tranquilo, dá para ser feito. Então vamos lá, vamos clicar aqui, vamos aplicar uma extrusão de 50 milímetros. Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um deslocamento de 5 milímetros aqui para trás. Então seleciono aqui essa última extrusão que foi feita, aqui em Data mesmo. Placement, Position. Então qual que é o eixo que a gente vai precisar fazer o deslocamento? É o eixo Y, que é a cor verde. Então aqui no Y eu vou colocar 5. E ele já deslocou 5 milímetros aqui para trás. Eu vou habilitar aqui a Ref Topo e vamos dar uma olhadinha na vista superior se deu certo. Eu tenho aqui, ó, a referência. Ó, tá aqui o topo e tá batendo. Então beleza. Então aqui deu certo. Então agora a gente precisa fazer exatamente o que a gente fez aqui, né, que foi feito aqui e foi feito também no braço. A gente precisa fazer aqui. E aqui a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque a gente precisa fazer o fillet utilizando, usando, digamos assim, essa edge, essa. Aí depois de novo essa daqui, essa daqui, essa daqui. Aí vai ter o fillet aqui que a gente vai fazer. Temos aqui também. E aqui. Então aqui é uma sequência que se não conseguir seguir certinho pode dar erro. Então vamos começando a fazer a fusão dessa daqui com essa daqui para poder gerar o primeiro sketch aqui em cima. Aí vamos também ter que fazer aquele perfil somente de selado e gerar um sólido utilizando o sweep. Então temos aqui a extrusão 1. Então esse daqui a gente pode já aplicar uma fusão entre eles. Eu vou habilitar aqui uma cor que seja igual para os dois, para não dar problema. E agora eu vou selecionar essa edge aqui e vou aplicar um fillet, 13 milímetros. Bom, já efetuamos aqui o fillet, ok. Já temos essa peça fundida aqui, agora vamos fazer a fusão também entre o cilindro e o restante. Mas antes já vamos fazer o sweep, ok? Vamos já executar o sweep. Então, vamos criar primeiro um perfil. Eu vou criar o perfil lateralmente, depois deslocar ele para cá. Então vamos lá, vamos criar um perfil, ele vai ser lateral.
eu vou pegar, pegar como referência aqui a circunferência. Então aqui, preciso dessa referência, dessa daqui. Então aqui vou simular o que seria o topo do cilindro. Ele vai ficar como construção para mim. Então eu preciso criar um arco daqui a aqui. Tangenciar entre as duas linhas. Fechar esse arco. Deixa eu ver aqui, deletar esse espaço aqui. Primeiro aplicar aqui o valor de 3. Aí sim fechar. Então esse daqui é outro perfil, perfil 4. Agora precisamos criar o caminho para ele. Então vamos criar o caminho. Aliás, primeiro fazer o posicionamento dele. Então aqui é o centro. Vamos entrar aqui na referência. Sketch Top. Então eu criei ele aqui. Eu preciso jogar ele para cá. Então eu preciso jogar a 12 milímetros para cá. Então vamos fechar aqui. Eu vou pegar o perfil 4 e fazer um deslocamento de 4 milímetros. Então 4 milímetros no eixo X. Aliás, 12 milímetros no eixo X. Eu vou deixar com uma transparência para ver como é que está aqui, ó. Transparência de 25 e aqui também de 25. Então tá lá, ó, ele tá certinho, o perfil tá certinho. E agora para fazer o caminho do perfil 4, a gente vai escolher essa face, criar daí um novo sketch. Eu vou pegar como referência aqui essa edge, essa borda, e vou criar um arco. Ele vem mais ou menos daqui até aqui. Vou pegar como referência também essa borda e essa borda. Esse ponto com esse ponto, alinhados. Esse ponto com esse ponto também alinhado. Esse ponto com essa edge. Pronto. Podemos fechar. E temos aqui então o sketch perfil 4 caminho. E agora podemos aplicar aquela ferramenta. Então vamos procurar o sketch perfil 4. Ok, ficou verdinho. Vocês clicam aqui. Vamos selecionar qual que é o caminho. Eu venho aqui na árvore de projetos, seleciono o perfil 4 caminho, volto para cá, dou um done e peço para que ele crie um sólido. Então, ok. Perfeito, ok. Precisamos agora fazer o corte. Eu vou desabilitar esse sketch aqui, perfil, e esse aqui, caminho também. Pronto. Então vamos agora fazer da mesma forma como foi feito lá para os braços. Vou selecionar essa face. Vou criar um novo sketch. Vou pegar como referência essas duas linhas. Então eu preciso criar uma linha daqui para cá.
e uma linha daqui para cá. Vou deixar essa linha alinhada com esse ponto. Lembrando que o corte ele tem que ser tirar esse daqui e esse daqui, ok? Então vamos tirar com 40. Aqui com 22. 23. Aqui com 20. Aqui com 33. E aqui com 5. 4,5. Pronto. Podemos fechar e aplicar agora uma extrusão. Vamos aplicar uma extrusão. 5 milímetros tá bom. Então vamos lá. Selecionamos o sweep, a extrusão que vai servir de corte, e vamos criar uma operação booleana de corte. Vamos habilitar novamente o cilindro que foi criado. Ok, então nós já temos aqui esse primeiro filet. Nós temos a fusão quase total da peça. Então o que nós vamos fazer? Eu preciso fazer o corte aqui também do cilindro. Então eu já vou selecionar aqui a face e criar o sólido que vai fazer o corte. Vamos criar então um novo sketch. Pego aqui como referência 20 de diâmetro. Eu vou aplicar aqui uma extrusão de 50 milímetros, reverso. Então agora o que nós vamos fazer? Então tenho essa fusão aqui, eu preciso aplicar com essa extrusão primeiro. Então aplicamos uma fusão. Ok. Então essa fusão agora vai ser cortada por essa extrusão aqui, que é a parte interna do cilindro. Ok. Agora vamos aplicar o filet aqui primeiro. Aplico em um. Abro o filet novamente e vou selecionar outras edges. Entro com o valor de 3. E aí, para finalizar essa parte aqui, vou selecionar então o filet, ou seja, toda essa parte aqui que está juntamente com o cut, que é esse daqui, e aplicar uma fusão. Vamos mudar aqui a cor. Vamos colocar esse azul aqui. Pronto. Então, temos aqui os filets posicionados. O corte aqui. E agora, para finalizar, a gente vai fazer a fusão dos braços. Então, abrimos aqui o mirror. Selecionamos o braço 1. O mirror e a fusão da peça toda praticamente. E aplicamos mais uma fusão. Selecionamos aqui e alteramos a cor para tudo. Vamos colocar esse amarelo aqui. Colocar uma transparência. E desabilitar aqui o ref. E a peça está pronta. Então nesse caso aqui a gente conseguiu aplicar os filets de uma forma
parte manual e parte automática, né? Aqui também, aqui, aqui. O que deixou praticamente a peça igual ao que foi proposto aqui na planta. Então espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se não é inscrito no canal, se inscreve. E até o próximo vídeo. E no caso, se você quiser fazer exportação, é selecionar esse último Fusion que foi feito aqui, essa última fusão. Vem aqui em File, Export, e exporta como se exporta normalmente os projetos.